Boa noite a todos. Hoje eu fiquei encarregado de falar alguma coisa e vou começar a falar da nossa evolução. Uma das questões é a cura. Os dois próximos palestrantes serão muito bons. O Aldo e depois a Solange. No Evangelho, a obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura. Bom, eu lembro da vez passada que eu ia falar capítulo 16, aí eu lembrei da Carlota, não pode servir, esqueci aqui a palavra. Servir a Deus e a Mamon. Tá? Então, quando a gente fala de cura, é muito complicado, porque aqui nesse mundo de expiação e provas, todos nós precisamos de tudo. Tá? E a cura é uma delas. Está lá no 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O São Lucas também, acho que capítulo, versículo 9, acho que é de 1 a 10, também fala isso. Não pode servir a Deus e a Mamon. Como é que funciona isso? Quando você vai num lugar, você quer uma cura. E todos nós estamos aqui por causa de cura. Todo mundo aqui tem uma doença. Ou ela é visível, e tem muita doença da alma. Que é por isso que a gente está aqui. A gente indo lá atrás, vamos buscar o que Jesus fazia. Como eram as curas? Eram só as curas físicas? Aqueles cegos que ele curou, os paralíticos, todos eles desencarnaram, já sumiram, já voltaram aqui milhares de outras vezes. A questão não é o corpo, que o corpo fica. Aí a gente começa a lembrar. Nesse capítulo 16 fala muito do Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano. Na época, publicano o que era? Coletor de impostos dos romanos. Então ele era mal visto. Hoje a gente gosta muito das pessoas que trabalham na Receita, é a mesma coisa. Você tem uma visitinha da Receita. Era a mesma história, do mesmo jeito. Então o que acontece? Ele subiu numa árvore. E eu lembro dessa história de subir na árvore, porque ele queria algo e ele acreditava em algo, mas ele era muito baixinho. Para ser visto, ele precisou subir. Teve uma outra história daquela moça que estava com hemorragia, e ela também acreditou e segurou Jesus e foi curada instantaneamente. O que ele falou? Não fui eu, sua fé te curou, é a sua fé. E nós só seremos curados pela nossa fé. Em qualquer coisa. Até nas questões físicas. Ontem eu estava conversando com o moço. O doutor me receitou isso aqui para tomar de 12 em 12 horas. Você está tomando? Ontem eu esqueci. Mas não deu 12 horas. Eu tomei depois. A hora que deu certo. E ele é cheio de frescura. Ele mandou tomar depois do almoço. Eu tomei água e tomei. Existem alguns que são lipossolúveis, outros são hidrossolúveis. Então você não adiantou você tomar. Mas ele não sabe nada. Você vai ser curado? Você vai melhorar? Né? E depois pode falar bem dele. É assim que funciona. E o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu, foi bom
Pode descer da árvore. Eu preciso que você me hospede. Olha aí, será que Jesus estaria aqui? Ou será que ele estaria numa casa de prostituição? Numa casa de jogos? Fazendo o quê? Levando conforto, levando notícias, levando amizade, levando a palavra. Talvez eu não frequentasse nada disso. Eu lembro eu fui questionado muito essa semana aqui, uma das vezes que eu falei aqui, eu disse que todas as religiões são humanas. E como todas elas são humanas, elas são finitas. Mas como finita? O espiritismo um dia vai acabar. Vai surgir alguma coisa melhor. É a evolução. Você não lembra o olho por olho, dente por dente? O que foi isso? Uma grande evolução para a nossa humanidade. Que antigamente você me roubava uma ovelha, eu roubava as 10, punha fogo na sua casa, levava seus filhos de escravo, matava. Primeira evolução. Não pode fazer isso. Você roubou uma ovelha, rouba só outra. Acabou, já foi uma evolução. O que ele veio ensinar? Se bateu na face direita, ofereça a esquerda. Eu falei o contrário. Mas é exatamente isso. Foi uma evolução. E depois, mais o tempo, fora da caridade não há salvação. Então é isso, não adianta vir aqui não. Você vir aqui numa reunião qualquer de engenheiro, de advogado, de juiz, é a mesma coisa. A gente só vai para o céu se aprender e se colocar em prática. Vir aqui ou ir em qualquer outra casa de oração, se você não tiver fé, se você não buscar, nada vai acontecer. E aí, voltando ao Zaqueu, mas o senhor vai entrar na casa de um publicano? Sim. E aí vem uma pergunta: o que eu posso fazer para merecer ir para o céu? Venda todos os seus bens e distribua. O que o Zaqueu fez? Ô Jesus, eu vou dar metade. Ótimo. Já deu um passo. E todos aqueles que eu enganei, que eu roubei, que eu trapaceei, eu devolverei em quádruplo. Olha aí. Primeiro ele reconheceu. Depois ele pediu. Ele não podia dar tudo, mas ele conseguiu fazer algo para todas aquelas pessoas que ele enganou, para todas as pessoas que ele trapaceou, por tudo aquilo que ele fez errado. Nós entendemos que eu não preciso ir na outra encarnação. Eu posso dar o passo aqui. Com o quê? Com todos aqueles que vivem em minha volta. Aquele pai difícil, aquela mulher que só quer encrenca, os filhos que não respeitam. Aquele cadinho foi feito para eu recebê-los. Porque eu preciso entender o que está acontecendo. Eles não têm problema, sou eu que tenho. A culpa não é do outro. Eu pedi para vir e receber essa família. A cegonha não errou a casa, não. Ele veio na casa certinha. Preciso aprender, como Zaqueu aprendeu. E mais uma coisa. E essas coisas erradas que eu fiz?
O próprio Chico falou, o que está feito, é daqui para frente. O próprio Jesus entendeu e falou com Zaqueu. E ele começou a corrigir a sua vida. Ali começa a renovação, entender tudo aquilo que aconteceu comigo. E o que eu precisava fazer para devolver. E uma das coisas que ele sempre fazia, ele não respondia, ele esperava um tempo e não julgava. Lembra da mulher adúltera? Onde estão seus acusadores? Não os vejo. Vá. Ele poderia falar qualquer coisa. Ele recebeu o Zaqueu com amor. Quando ele encontrou com a Maria Madalena, o que ele viu na Maria de Magdala? Uma irmã que precisava de apoio. E aí ele aproveitou para dar lições, levou para a casa do Pedro. Por que o Pedro? Pedro era muito turrão. E a Maria Madalena era muito inteligente e poliglota. Para uma época que todo mundo era analfabeto, ela lia, falava e escrevia. Hebraico, aramaico, latim. E ela foi ensinar os apóstolos deles. Hoje existe um evangelho de Maria Madalena, não está na Bíblia, mas existe. Maria de Magdala, da Maria Mãe de Jesus. Começa a procurar por aí, vocês vão achar. Hoje é fácil. E continuando sua história, ele esperou, acalmou Zaqueu e deu a lição. Todas as épocas foram assim. Com o soldado romano. Não, mas eu sei que o Senhor pode curar meu servo, nem precisa ir. E ele ensinou como seriam curados. Seu servo está curado. Quem curou foi a fé do próprio soldado. Mas depois, como os superiores dele viram que ele estava já virando cristão, mandaram esse soldado para a Gália. Você vai para lá, desaparece daqui. Que tudo aquilo que modifica começa a incomodar o próximo. E tudo que incomoda tem que ser jogado para longe. Ele foi transferido para bem longe dali, para que não contaminasse o restante. E assim vai. O que ele fez com todos eles? O que aconteceu? Mas todos eram pecadores. Ah, nós não somos, né? Nós somos bonzinhos. Nunca falei mentira na minha vida. Acabando de falar uma aqui. Então é isso que nós precisamos. E com todos eles foi a mesma história. E com Saulo? O Saulo você não vai achar no Atos dos Apóstolos, você vai achar o Saulo. A caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que aconteceu com o Saulo? De tamanha energia, o cegou. Quem era o Saulo? Era um advogado romano que corria atrás dos cristãos para acusá-los e prendê-los. E a partir daí ele passa a entender. E ele modifica. O passado ficou. Ali nasceu o Saulo. Vocês vão achar muito ele lá no Paulo e Estevão. Na Bíblia vai ser só nos Atos dos Apóstolos. E as várias epístolas que ele escreveu. Então, a modificação tem que começar comigo. Não adianta falar do meu filho, da minha mulher, do meu pai, do meu irmão. Todos nós somos da mesma forma.
e lembrar todos os casos. Eu lembro uma vez uma historinha do Chico, um senhor que trabalhava com ele, trabalhava no escritório de contabilidade e queria ter seu próprio escritório. Durante muitos anos, ele economizou, construiu, comprou tudo para começar e abriu seu escritório na segunda-feira. No domingo ele recebeu uma visita. O que não conseguiram levar, quebraram. E ele voltou desesperado para o Chico. Primeira coisa, ganhou um abraço. E o Chico falava, vou dar um cheirinho nele. Depois de algum tempo, abraçado, chegou, ô filho, que bom poder devolver. O que nós precisamos devolver para a nossa cura. A cura física nós conseguimos, de alguma maneira. A cura espiritual é começar a aceitar quem está comigo, o que pensam da vida, o que eu posso fazer para ajudá-lo. Você lembra quando eu falei que Jesus recebeu a Madalena, não falou nada, levou para a casa do Pedro ali, foram 3 lições. Primeiro o Pedro, que era liturrão, com cabeça dura. E o outro, Abigail, que é a esposa dele, que era muito ciumenta. Jesus, mas você vai levar uma mulher dessa aí, bonita, disponível para minha casa? Todo mundo precisa aprender, e tudo. E aí vêm as lições. Ela doente, cheia de problemas. Os apóstolos, por que você não cura? Aguarde ela pedir. Enquanto ela não for pedir, nada vai acontecer. Então a cura começa conosco. Até um dia que ela chega. Por favor, me ajude. E aí a cura acontece. Tanto a cura física quanto a cura espiritual. E nós precisamos dessa cura espiritual. Porque nós não podemos servir, eu lembrei de novo de você, servir a Deus e a Mamon. Nós temos que estar apto, nossa consciência, nosso modo de falar, nosso modo de pensar. E aceitar Jesus, como todos aqueles. Paulo acabou sendo decapitado, foi preso, defendeu os cristãos, mas ele foi tratado um pouquinho melhor porque ele era cidadão romano, ainda tem esse detalhe. Ele não era um judeu nem um estrangeiro, ele era um cidadão romano. Então foi tratado um pouquinho com mais respeito que os outros. Mas conseguiu fazer e modificar o seu comportamento. E para a gente estar nessa terra, que já estamos num momento de apocalipse, só olhar aí para fora para você ver o que está acontecendo. Não está longe, muito perto da gente. E ali, nesse apocalipse, entender, agradecer tudo que estamos vivendo, todas as dificuldades, pelo que passamos, para poder modificar a nossa vida. E quando modificarmos, a cura vai chegar. Talvez não na forma Laura, mas no espírito imortal. Para poder ficar na terra de regeneração. Uma terra onde as pessoas não farão mal a outros. Vai continuar tendo doença, trombada de carro, tudo, do mesmo jeito. Mas não causada propositalmente de um ser humano para outro ser humano. Bom, eu não gosto de me alongar muito, acho que está bom para hoje, que eu
que eu precisava ouvir. Agora eu vou fazer uma prece de encerramento. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por todo esse momento, agradecendo ao Senhor, todos que aqui estiveram para que essa reunião pudesse acontecer. As pessoas que varreram, limparam e arrumaram. Além disso, também os espíritos que aqui tiveram para tirar nossos miasmas, nos ajudar e nos confortar. Pedindo ao Senhor que nossos irmãos que estão em todos os leitos de dor, pedindo também para nossos irmãos que estão prisioneiros do próprio corpo, prisioneiros da própria mente. E agradecer, sempre agradecer os que me trouxeram até aqui, que nos proporcionaram o conforto da luz, da água, do gás, da correspondência. Os que estão trabalhando, recolhendo nosso lixo, varrendo nossa rua, limpando nosso esgoto. E todos aqueles que precisam de amor, de fé e de luz. Que todos sejam abençoados. Aí eu tinha que dar um recado no começo, eu não falei. Eles vão fazer uma campanha de, como chama? De massas. Você vai achar com o Rinaldo, com o Celso, comigo, com a Ana. Não sei bem o que é não, mas eu sei que é gostoso. Pode comer, que da última vez eu comi, não lembro mais o que é, mas eu comi. E era muito bom. E pedir agora para todos que estão agendados, que se dirijam à sala ao lado, vai receber seu tratamento. O restante permaneça aqui onde está, para receber o passe aqui. E depois vamos distribuir uma água fluidificada e santificada. Vamos mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade também de ouvir mais esses ensinamentos, que nós possamos ser cada vez mais fortalecidos no nosso caminhar e com o nosso propósito de cada vez mais servirmos a Deus, entendermos também qual é o nosso propósito aqui nesse caminhada nossa aqui e as pessoas que estão nessa caminhada aqui junto conosco. Que nós possamos, cada vez que adentrarmos para essa casa, que recebemos essas lições, podemos estar cada vez mais com o espírito aberto para absorver e colocar em prática tudo o que aqui nós aprendemos de melhor. Que nós tenhamos uma semana abençoada, com esse firme propósito mesmo, de sermos cada vez melhores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair na tentação, livrando-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Uma boa semana para todos e vamos em paz.
bacana.